1 Pedro capítulo 5, 6, o 7, o 8 e o 9. Glória a Deus. Quem tem relógio aqui, levanta a mão. Só faz assim para ver o relógio. Quem está de relógio? Boa. Esse relógio aí é o seu, não é o de Deus. Esse relógio que você está usando, o relógio que a gente usa durante o dia, ou no celular, ou aquele que a gente monta a nossa agenda, o relógio ele nos ajuda, para a gente não chegar atrasado, ajuda a gente a controlar as nossas tarefas, mas ele não é o relógio de Deus, esse aí é o teu. Está entendendo ou não? Esse é o teu relógio. O relógio de Deus é diferente do nosso. Quer eu goste, quer eu não goste. O relógio de Deus, ele tem o tempo de Deus, ele tem a vontade de Deus, ele tem o momento de Deus, ele tem a hora de Deus. E o meu relógio, eu tenho que seguir aquilo ali para que eu consiga fazer as minhas tarefas. E o nosso relógio, ele é bom, ele é útil, mas ele nunca poderá ser comparado com o relógio de Deus, porque o relógio de Deus é Ele quem determina. No começo do culto teve alguns louvores aqui, eu logo percebi o tempo certo, a Rebeca falou do tempo, falou ou não falou? Aí depois cantou, Jesus plano melhor, nunca chega atrasado. Fala comigo, o meu relógio me ajuda, mas não, ele não é o relógio de Deus. Quem está entendendo? Essa palavra está no meu coração durante toda a semana. O relógio de Deus é perfeito. O relógio de Deus não falha. O relógio de Deus, ele chega o tempo no momento, porque a vontade de Deus sempre é o quê? Boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é o quê? É boa, é perfeita e é o quê? Agradável. Em Deus nada muda. Deus está sempre sobre o comando e sabendo tudo o que vai acontecer, no controle de tudo que está acontecendo. Ele tem o domínio. A Bíblia diz no Salmo 103 que no céu estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu governo domina sobre tudo. O caos existe aonde? Aqui na terra. O caos existe aonde as pessoas não se submetem a Deus. O caos às vezes existe dentro da minha mente, dentro do meu tarefado com outras coisas e não estou sintonizado com Deus. Mas em Deus está tudo sempre tranquilo. Fala comigo assim, em Deus tudo está sempre tranquilo, inclusive referente à minha vida. Mesmo que você esteja passando o pior momento da sua vida, você está dentro do relógio de Deus. Eu estou dentro do relógio de Deus. A única diferença e a única resposta de por que às vezes a gente sofre tanto é porque nós não estamos em sintonia com a vontade de Deus. Nós estamos distraídos com as nossas preocupações. Os nossos projetos, estamos distraídos com os nossos planos. Mas Deus não falha, o relógio dele é perfeito. Aleluia. Daqui para essa semana eu profetizo que toda vez que você olhar um relógio, ou toda vez que você for fazer uma agenda de compromisso, você vai se lembrar que esse aí é importante, mas o relógio de Deus é outro. E Ele pode mudar a sua agenda a hora que Ele quiser. Ele pode mudar o seu compromisso a hora que Ele quiser. Ele pode mudar tudo a hora que Ele quiser. Quem tem essa consciência? Você tem essa consciência? A Bíblia diz aqui, ó, humilhai-vos. Fala comigo, humilhai-vos. Aquela frase que todo mundo fala, mas que não tem nada a ver com a Bíblia. Os humilhados serão exaltados. Quem já ouviu isso?
Isso não está na Bíblia. Quem não sabia disso? Não sabia, irmã? Então, você já ouviu falar isso, né? Fica calma, está tudo certo, os humilhados serão. Aí alguém te humilha lá no serviço, né? Um chefe te humilha, um cliente, um paciente te humilha. Aí chega uma pessoa e fala assim: fica tranquila, não chora não, os humilhados serão. Isso não foi Deus que falou, não está na Bíblia isso. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que aquele que se humilha. Olha que diferença. A Bíblia diz que aquele que se humilha será o quê? Exaltado. Você, quando ele quiser. Mas você precisa se humilhar para ser exaltado. Por isso que a Bíblia diz aqui: humilhai-vos. Eu lembro do pastor Jackson. Eu fui uma vez na igreja do pastor Jackson, lá na Vila Maria, junto com a Cida, e ele pregou essa palavra há mais de 30 anos atrás. Quem conheceu o pastor Jackson aqui? Conheceu? E ele pregou: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte. Quem é que me exalta? O Senhor. É Ele que exalta, é Ele quem decide te exaltar. Então a primeira coisa que então eu tenho que me humilhar para que Deus me exalte. Agora eu tenho que me humilhar para quem? Para quem que eu tenho que me humilhar? Para as pessoas? Para quem que eu tenho que me humilhar? Humilhai-vos debaixo da potente mão. Eu tenho que me humilhar diante da presença de Deus. Eu tenho que me humilhar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Eu tenho que me humilhar no meu momento com Deus. E se eu fiz mal, se eu prejudiquei alguém, seja quem for, eu devo me esvaziar, perdão, pedir desculpa, pedir que ela ore por mim. Isso não é se humilhar, é se esvaziar. Então, se eu tratei mal o Armando, se eu ofendi o Armando, ele ficou chateado comigo, a Bíblia diz que eu tenho que chegar diante dele e eu tenho que me humilhar no sentido de eu esvaziar. Olha, eu reconheço que eu errei, eu não deveria ter falado com você dessa maneira. Então, você me perdoa, você ora por mim, vamos orar aqui, me dá um abraço, tá tudo bem? Tá. Vamos zerar essa situação aqui? Vamos. Isso é uma humilhação no sentido de eu reconhecer o meu erro. Agora, diante de Deus, eu tenho que me humilhar, mas se eu precisar chorar, me jogar no chão. Eles faziam, na época, jogava terra na cabeça, punha pano de saco, ficava em jejum, se isolava. Davi, quando o filho dele estava para morrer, porque ele havia pecado, ele se colocou diante de Deus, enquanto o menino estava doente, passando mal, em estado terminal, ele se humilhou, ele não comeu, ele não bebeu, ele só orava, ele ficou ali diante do Senhor, se humilhando, reconhecendo que ele tinha errado, falando: Senhor, eu sei que eu pisei na bola, mas tenha misericórdia de mim, não deixe o meu filho morrer. Ele insistiu, mas Deus já tinha dito, morreu. E na hora que aqueles homens chegaram para ele e disseram assim: olha, seu filho já se foi. Ele se levantou, se lavou, colocou a roupa e foi comer. E ninguém entendeu nada. Falaram para ele assim: ué, por que você agora está fazendo isso? Ele disse: porque enquanto ele estava vivo havia esperança ainda de Deus mudar de ideia. Mas ele é Deus e eu sou homem, e eu errei. Então ele decidiu, está decidido, a vida que segue. O que Deus deu para ele depois? Salomão. O amor de Deus é grande. Fala comigo: o amor de Deus é grande. As você fez, mas Deus depois, Ele sempre te dá um mimo. Porque Ele fala assim: eu te amo, mas eu não poderia ir contra a minha justiça. Fala comigo: Deus é justo. Ele é justo, e a justiça de Deus não é igual à justiça humana. Deus, quando Ele julga, Ele não tem preferidos. Ele julga segundo a palavra dEle, segundo aquilo que Ele determinou como lei espiritual. Então existem determinadas leis que quando nós infringimos, nós sofremos as consequências dela. E isso serve para nos fortalecer. Só que depois vem a recompensa. Depois vem o alívio, bônus. Fala comigo: Deus sempre traz um bônus. Sabe por quê? Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Fala comigo: a misericórdia triunfa sobre o juízo.
Deus é um Deus justo que Ele julga, mas a misericórdia dEle vai acima da justiça. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui agora. Se não fosse isso, você estaria ainda no mundo do jeito que você estava. Talvez no inferno agora, vai saber aonde. Mas a misericórdia de Deus sempre triunfa sobre o juízo. A misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Abraão errou, teve um filho que fora do tempo. Deus falou para ele, depois Deus deu o filho da promessa, mandou ele despedir aquele filho foi embora, aquela cena triste, né, da mãe com o filho no deserto, tudo aquilo aconteceu, mas Deus disse, eu farei dele uma grande nação. E olha hoje, estão em guerra? Estão, porque é consequência de erro, mas nós não podemos discriminar, só porque não é Israel, porque toda a terra pertence ao Senhor, todas as tribos, humanos. Deus ama os muçulmanos não porque eles são muçulmanos, mas porque eles são imagem e semelhança de Deus, estão no engano, mas Deus ama todo ser, porque foi Ele que nos criou. Então a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu estou falando isso insistentemente, sabe por quê? Porque muitas vezes nós ouvimos, aí está vendo, está colhendo o que plantou. E às vezes, mesmo que a gente não fale, mas lá no fundo a gente até fica assim, realmente, viu, bem feito. Mas Deus não é assim. Deus é cheio de amor, é cheio de misericórdia. Deus tem um amor perseguidor pela tua vida. O amor do Senhor é um amor perseguidor. Ele persegue você, mesmo que você fuja dele. Tem muita gente que podia estar na casa do Senhor hoje, mas está desviado, talvez agora bêbado, de ressaca, em algum motel, cheirando, fumando, fazendo não sei o que, mas o Senhor persegue essa pessoa que você tem orado por ela, e você até desanimou já, o Senhor está perseguindo ela, porque você está orando, continua orando, porque o relógio de Deus não é o teu relógio. Muita gente diz, o Senhor diz que vem, cadê o Senhor? O relógio dele é perfeito. Eu me lembro de vários textos, começo do Evangelho diz, e no tempo certo Jesus começou a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é o reino dos céus. No tempo de Deus, você se casa. No tempo de Deus, você vai ter um reconhecimento no seu trabalho, se você estiver se esforçando, no tempo de Deus. Fala comigo, no tempo de Deus. Levanta a sua mão e diz assim, Senhor, eu me submeto ao seu tempo, eu me submeto à sua vontade, eu me submeto ao seu relógio. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Aleluia! Fala comigo, a mão de Deus é potente, mas a minha não serve para nada. A minha só serve se estiver capacitada pelo Senhor. Ele adestra minhas mãos para guerrear. Agora, se você quiser guerrear sem o adestramento do Senhor, você vai se machucar. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas e tudo que se levante contra o conhecimento de Deus. As armas espirituais. Todo mundo com armadura aqui. A minha visão espiritual é como se todos vocês aqui e eu estivéssemos todos com uma armadura. E na armadura tem o que? O capacete. Capacete da salvação. Eu vejo na cabeça de cada um de vocês um capacete. O capacete da salvação que protege contra os maus pensamentos, que protege contra os dardos inflamados do diabo. Quantas vezes você se sente mal porque os seus pensamentos querem destruir o seu dia? Você já acorda com um pensamento ruim, você já acorda com um dardo inflamado, você já acorda com seta do diabo. Por que eu estou tendo tantos pensamentos ruins? Porque você não colocou o capacete da salvação. O capacete da salvação, ele protege. Por que o soldado usa o capacete na guerra? Porque se ele tomar um tiro, pega no capacete e minimiza
o poder da bala entrar na cabeça dele. A palavra de Deus, o evangelho do reino, congregar, estar com os irmãos, orar, estar em comunhão, blinda você, blinda a sua mente. Quando você acorda de manhã e vai buscar o Senhor, entra no seu quarto, ou tomando banho, seja lá o que for, e você já começa o dia assim: Senhor, eu não sei como vai ser o dia de hoje, mas eu sei que o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, eu vou na tua mesa agora e eu me sirvo de amor, de misericórdia, de domínio próprio, do fruto do Espírito, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. E aí o anjo vem e coloca um capacete na sua cabeça, está protegido. Os dardos vêm, mas eles não vão entrar dentro de você. Muita coisa ruim tem entrado dentro de você, porque você está sem capacete, você está com a cabeça descoberta. Isso é se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Vai buscar o capacete. Aí depois tem o quê? A couraça da justiça. Couraça da justiça. Toda armadura tem uma couraça para proteger o peito. No peito tem o quê? Coração. Ai, o que ele falou foi uma flechada no meu coração. Sabe por que entrou e fez efeito forte, ruim em você? Porque você está sem couraça. Quando você está com a couraça da justiça, que fere o teu coração, o Senhor fala assim para mim, para você: filho, eu já te aprovei antes da fundação do mundo, você não precisa da aprovação de ninguém. Você já tem a minha aprovação. Eu sou contigo, eu te ajudo com a minha destra fiel. Isso que essa pessoa está falando de você é sobre ela, não é sobre você. Ela está jogando o lixo emocional dela em cima de você, mas você tem a couraça da justiça. Não deixa isso entrar no seu coração. Isso é se humilhar, é buscar o Senhor e pegar as ferramentas do Senhor. E você não precisa ir para um retiro, para um lugar vazio, no meio de um mato, ou se trancar 24 horas no quarto. Você pode fazer isso a todo momento, porque o véu que separava já não separa mais. O véu foi rasgado, o Espírito Santo entrou dentro de você. Ele anda com você pelas ruas, no metrô, no trem, no açougue, no supermercado, no banco, na empresa, seja lá onde for. Se você estiver no inferno, o Senhor está com você. É só você ficar conectado, falando com Ele. Couraça da justiça, o cinturão da verdade. Quem já experimentou sair, homem principalmente, sair de casa sem esquecer o cinto? Quem já saiu de casa para trabalhar e esqueceu de pôr o cinto na calça? O que acontece se não pôr o cinto? E se a calça cair, vai aparecer o quê? O que não deve. Tem muita gente fazendo e mostrando o que não deve. Por quê? Mas não quer, no fundo a gente não quer. O que o Paulo falava? O bem que eu quero e o mal está sempre diante de mim. Por que eu fico caindo sempre na mesma coisa? Deus sabe que eu amo. Deus sabe que eu amo o reino, eu amo o Senhor, eu amo a palavra. Mas quando eu vejo, eu já fiz. Está sem cinto. Quando está sem cinto, a calça cai. Cinturão da verdade. Fala comigo, cinturão da verdade. Aqui é couraça da seja justo, porque Deus é justo. Aqui é o cinturão da fale a verdade. Quando você não fala a verdade e quando você não anda na verdade, as suas canhas aparecem. Mentira tem perna curta. Cinturão. E aí vem o quê? Calçar os pés com o evangelho da paz. Quando eu era mais novo, eu morava na praia, eu vivia descalço. Quem jogava bola na rua descalço? Tinha um carnegão embaixo, cortava o dedão, e quando ia para a praia, pisava em pedra, em piche, não estava nem aí, né? Só que hoje, se eu ficar descalço e andar 1 quilômetro, meu amigo, meu pé destrói. Jesus diz: conformosos são os pés daqueles que pregam boas novas. Nós somos os pés de Jesus andando por toda parte. Fala comigo, eu sou os pés do Senhor andando por toda parte. O Senhor te disponibiliza sapatos fortes. Calça você. Nessa manhã o Senhor te calça para levar a verdade do Evangelho.
Aonde quer que você vá, é na internet, é na escola, é na faculdade, é em todos os lugares onde você estiver. O Senhor quer você calçado, porque descalço você se machuca. Pé fala de caminhar. Tem muita gente que não consegue firmar a caminhada. Quem já viu alguém aqui que começa e some? Aí volta, fica um pouco. Ah, pastor, agora Deus falou comigo, eu quero dar um testemunho. Quando a gente congregava lá em São Vicente, tinha um irmão, o Alex, hoje ele é casado, amigo dos meninos. Ele se reconciliava 3 vezes por mês. Todo final do culto ele queria se reconciliar, o Alex. Tanto que ele ficou marcado, estou falando dele aqui agora. E ele ia lá chorando. Aí os irmãos já sabiam. Quem quer se reconciliar? E eu ia lá. E um dia, sabe que eu sou... Hoje eu estou melhor, mas eu já fui. Não, outro Alex. Hoje eu estou um pouco mais manso, mas você já sabe, né? Aí um dia eu chamei ele e falei, toma vergonha na sua cara. Hoje ele é um pastor. Mas o que eu estou dizendo é assim, tem gente que é inconstante na caminhada. Uma semana está fazendo jejum, na outra já está no boteco, enchendo a cara. Quem conhece alguém assim? Meu Deus, o que é isso? Quer andar descalço? Não dá, fala comigo assim, com Deus, na batalha que a gente vive, não dá para andar descalço. Tem que calçar o evangelho da paz, os pés com o evangelho da paz. Tem que ser uma bota forte, uma bota que entra na mata, pisa em cobra, pisa em graveto, pisa em tudo quanto é lugar. O Senhor nessa manhã calça você. O Senhor nessa manhã calça você profeticamente. Põe a mão no seu sapato. Fala, Senhor, eu recebo novos calçados para pregar o evangelho. O Senhor te calça nessa manhã. E aí vem da fé. Quem já viu aqueles filmes medievais? Quem assistiu? Quando vinham os ataques de flecha, o que eles faziam? Todo mundo, né? Os vikings, quem assistiu Vikings aqui? Eles, pá. Aí vinham as flechas. Quem manda as flechas? Quem manda as flechas? E como é que ele manda as flechas? Ele aparece para você? Não, ele usa pessoas. Fala comigo assim, o diabo manda flechas usando pessoas. E sabe qual a flecha que mais te fere? É de quem você mais ama. É quem está mais próximo de você. Porque aquela pessoa que eu não tenho contato com ela, se ela falar alguma coisa para mim, não vai fazer muita diferença. Mas aquele que me conhece, que está ali comigo o tempo todo, fala algo para mim que me fere, aquilo entra como um veneno dentro de mim. E a envenenadas. Quando ela bate, não faz só o corte, mas aquele veneno ele se espalha pelo corpo. Tem pessoas aqui que foram duramente flechadas na sua alma. E estão até com o corpo adoecido por causa de palavras que ouviram. Mas o Senhor te cura nessa manhã. Em nome de Jesus, o Senhor, o bálsamo de Gileade está sendo derramado sobre o seu coração. E toda flecha que entrou no seu coração, toda palavra que foi lançada contra você, pode ser lá na sua infância, pode ser pelo seu pai, pela sua mãe, por o seu cônjuge, seu filho, seja lá quem for, alguém no seu trabalho te humilhou, e hoje toda vez que lembra dessa pessoa, é como se ela estivesse do seu lado o tempo inteiro. O Senhor te cura agora, receba a cura agora. Mas pegue o escudo da fé, fala comigo assim, Senhor, eu tomo posse do escudo da fé para apagar, para destruir todos os dardos inflamados do diabo. E sobre esse assunto da flecha, eu quero te falar uma coisa que o Senhor disse para mim há um tempo atrás. Eu tenho praticado e tem me ajudado muito. Eu tenho que melhorar muito ainda. Mas o Senhor disse para mim, você não é obrigado a responder todas as perguntas que as pessoas te fazem.
fazem perguntas para te pressionar, para te humilhar sorrateiramente. Lembra quando perguntavam para Jesus? Faziam umas perguntas para Jesus, o que ele fazia? Ele respondia, às vezes ele devolvia a pergunta, fala comigo, devolvia, ou às vezes ele ficava em silêncio. Fala comigo assim, eu só devo responder em qualquer situação aquilo que o Senhor me pergunta. Quem está entendendo? Na época bem difícil, há uns meses atrás que eu estava numa situação bem difícil financeira, eu fui fazer uma gravação, comecei a fazer gravação sem ganhar nada. Eu gravei acho que uns 10 podcasts de graça, para eles poderem me dar uma oportunidade. E aí na terceira ou quarta vez que eu estava gravando, um cara que é dono de uma empresa que foi lá na entrevista, para entrevistar ele olhou para mim assim e falou assim, você vive do quê? Tipo assim, se for viver disso aqui, está perdido, né? E todos nós temos um grau de impulsividade. Quem é impulsivo aqui? E dependendo do seu perfil de comportamento, às vezes você é mais impulsivo e outros são menos impulsivos. Por exemplo, a Magda não é impulsiva, eu já sou. Mas o temperamento dela e o meu é diferente. Muito impulsivo tem que tomar ainda muito mais cuidado. Por isso que existe um fruto do Espírito que chama domínio próprio. Como é que está o seu? O que é o domínio próprio? Não é você engolir sapo, é você pensar se vale a pena responder ou ficar calado naquele momento. Sempre pensa nas consequências da sua resposta. Qual vai ser? Quem aqui, essa semana, não vou nem, vou falar assim, ó, quem aqui essa semana já estava escrevendo uma mensagem para alguém e o Espírito Santo falou, apaga? Quantas vezes já aconteceu isso com você? Comigo está acontecendo isso direto. Direto. Você está ali, ou então gravando um áudio. Porque, vamos falar real, vamos falar, o que você quer falar? Vida áudio, você fica corajoso. Fica ou não fica? Às vezes a gente fica mais corajoso quando é pessoalmente. Quando a gente pega, na hora que o sangue está fervendo, meu amigo. Deixa eu te contar um negócio, só para você entender, ó. Quantas vezes você estava fazendo isso e o Espírito Santo falou assim, pode apagar, para. Ou então às vezes você mandou, apaga, você já apagava na hora. É por isso que tem uns memezinhos que falam assim, Deus viu que você apagou. Quem já viu isso? Apaga, não vale a pena. Quanto mais você se justifica, pior fica a situação. Tem pessoas que não merecem resposta. Resumindo, o cara perguntou, você vive do quê? O impulso falou, você vive do quê? Eu já fiz a leitura, eu falei, esse cara está querendo me tirar. Subiu o sangue, foi coisa de 2 segundos. A Rebeca sabe do que eu estou falando. Em 2 segundos, pessoas com um temperamento assim, tipo eu, a Rebeca, o sangue sobe em 2 segundos. Na hora que ele falou, mas ele falou meio irônico, sabe quando a pessoa fala assim, e aí, você vive do quê? O cara é rico. Eu ia responder, aí eu lembrei do domínio próprio. Aí eu falei assim, interessante a sua pergunta, você acha que eu vivo do quê? Eu devolvi a pergunta para ele. Aí ele falou, você é um comunicador nato, você é um cara que se comunica. Eu falei, verdade. Quer tomar um café? Ele, vamos. Acabou o assunto. Agora, a minha vontade era responder assim para ele, você é da Receita Federal? O que te interessa saber quanto que eu ganho? Eu poderia falar aquilo para ele? Poderia, mas é um cliente. O que ia acontecer comigo? Eu ia perder um cliente, pô. Jesus diz, seja simples, como é que é? Prudente, sim, prudente como a serpente e simples como a pomba. Aí eu falei assim, o que você acha? Você é comunicador. Eu falei, é isso aí.
Vamos tomar um café? Vamos. Ou se eu fosse um cara que não tivesse a minha identidade em Deus firmada, eu ia falar, sabe o que é? Eu estou fazendo uns podcasts aqui de graça para ver se vocês me dão uma oportunidade. Não posso mandar um currículo para a sua empresa? Ele ia falar, ixi, olha quem me entrevistou. Esse cara tá, meu Deus do céu. Exatamente. Está vendendo o almoço para comer a janta. Está raspando a colher na parede para fazer farofa. Então, às vezes é melhor, fala comigo assim, o silêncio te preserva. E às vezes, quando você fica em silêncio, as pessoas acham que você é até mais sábio do que você é, sabia? Quem já passou por isso? Sábio. Uma vez eu estava numa reunião, tinha vários empresários, estavam falando sobre tributação. O que eu sei sobre tributação? E eu estava lá. Aí estava em roda, assim, cada um estava falando da sua empresa, sua carga tributária, não sei o que lá. Aí o que eu fiz? Fui no banheiro. Falei, só um minutinho, eu fui no banheiro. Falei, não tinha Google naquela época. Falei, Senhor, o que eu falo? Anda para cá, anda para lá, anda para cá, anda para lá. E voltei. E foi chegando. Sabe quando vai chegando a sua vez, assim? Aí eu pedi para Deus. Falei, Senhor, me dá uma direção aqui, o que eu falo? Eu não posso falar assim, ó. Aí quando chegou na minha vez, eu falei assim, pessoal, eu estou assim, incomodado. Vocês estão falando aqui de impostos, de finanças, né? Vocês, cada empresa aqui cuida de famílias e tal. Eu posso fazer uma oração por vocês? Pelo amor de Deus, agora! Olha aí, tá vendo? Tinha que ter um sábio no meio de nós. Eu falei, vamos orar. Fiz uma oração, acabou, não falei absolutamente nada. Não se meta naquilo que você não sabe. É melhor ficar calado. Humilhai-vos debaixo da potente, para que ele... Às vezes você... Se tem uma coisa que tem nessa igreja, é a palavra profética. Por isso que eu amo essa igreja. Às vezes, sempre você ouve aqui, está chegando, né? Está chegando, Deus... Aí passa 6 meses, você fala assim... Chega. Deus só não falou o ano que vai ser, mas disse que está chegando. Então, isso aí já é uma certa afronta. Quem está entendendo? Dá vontade de falar? Dá, mas não fala. Fala assim, Senhor. Mas fala assim, Senhor, eu estou ansioso. Quem já chegou diante de Deus e fala, Senhor, hoje o bagulho está louco comigo? Quem já falou? O negócio hoje está bravo. Eu não estou aguentando. Eu estou ansioso, eu estou nervoso, eu estou com raiva. Quem é que sabe dar nome para as suas emoções? Quando acontece alguma coisa, quando alguém fala alguma coisa, acontece alguma coisa difícil, você consegue identificar se você acelera, se o sangue sobe, você consegue identificar na hora. E você sabe dar o nome para a emoção? Por exemplo, agora eu estou com raiva, agora eu estou só chateado, agora eu estou irado, agora eu estou alegre. Quem sabe dar o nome na hora? Isso é uma coisa importante. É uma coisa que o Espírito Santo colocou no seu coração. Você tem consciência do que você tem que se conhecer em Deus. Você tem que saber onde o seu calo aperta. Há momentos que, se você vê que você não vai dar conta, dá uma volta no quarteirão, enche a boca de água, põe farofa na boca, sai de perto, mas não fala. Então você sabe, ó, eu estou sabendo. Não tem coisa melhor do que você chegar e falar assim, irmão, a gente pode voltar com essa conversa depois? Porque eu não estou me sentindo muito bem agora. Está passando mal, pastor? Não, é que essa conversa não está me fazendo conversar amanhã. Eu vou orar um pouco mais, eu acho que eu não vou ter sabedoria suficiente para te responder. Mas lá dentro você está falando assim, eu queria, mas a ira do homem não provém, não produz a justiça de Deus. É fácil? Não. É por isso que precisa do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, a mansidão. Porque se fosse fácil, não era uma coisa que o Espírito Santo derrama sobre você. Não é fazer um curso de mansidão. Quem já fez? Dá para fazer um curso de mansidão? Não dá. Dá para fazer um curso de domínio próprio? Não dá. Isso é uma coisa sobrenatural. Vem do alto, vem do céu.
O Moisés era considerado o homem mais manso, mas e o histórico dele lá atrás? Homicídio, ele matou um homem. E a pessoa, se chega um homem aqui, ó, esse aqui é o fulano de tal, pastor Chuca, vai pregar hoje aqui, foi convidado para pregar para a gente. Ele é considerado o homem, o pastor mais manso de São Paulo. Ele tem um homicídio lá em 1980. Ele já não é mais réu primário. Parou para pensar. Deus chamou Moisés de o homem mais manso mas ele não era réu primário, ele já tinha um homicídio. Por quê? Porque lá era só ele. O Moisés agora é cheio da graça de Deus. Pedro escreve lá no 1 Pedro, ó, amai-vos, né? Tá, Pedro arrancou a orelha do cara com uma espada, mas lá era só ele. Agora é o Pedro cheio da graça de Deus. Então, você não é tudo isso. Aliás, você não é nada, nem eu sou nada. Se contente com a sua desimportância no mundo. Porque é Cristo em você que faz o negócio girar. Fala comigo, é Cristo em mim. Fora isso não serve mais nada, sobra. Não sobra nada. Não sobra nada. E por último, da armadura, a espada do Espírito. A palavra de Deus é a espada do Espírito. É ela que faz você se manter em pé. Declara a palavra aqui. Quando ora. Declara em voz alta. Senhor, eu declaro. Uma coisa que a gente aprendeu desde a nossa mocidade foi declarar a palavra de Deus. Declara. Pega um texto, declara. Andando dentro de casa, lavando louça, fazendo comida, varrendo. Declara, Senhor, tu estás comigo, o Senhor está aqui, em nome de Jesus, o Senhor é minha sombra, minha direita, de dia não me molestará o sol, à noite não me molestará a lua, o Senhor está comigo. Declara, porque quando você declara, a palavra é a espada que ela faz o quê? Ela corta. Por que tem muita gente que está vazio, seco espiritualmente? Não tem palavra. Se espremer você aí, às vezes não sai um versículo bíblico, você não sabe um versículo de cor. Capaz de saber, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só isso, mais nada. A armadura. Eu vejo cada um aqui com a armadura completa. E eu quero dizer para você que por mais que você se sinta que não está assim, enxerga a gente como a gente, espiritualmente, Ele quer que a gente seja. Firme. Fala comigo, firme. Constante, perseverante, bem equipado, bem armado, com as armas espirituais. São essas armas que valem. Mas para tudo isso acontecer, a gente precisa se humilhar. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Lançai sobre Ele. Na Bíblia aqui, nessa linguagem, está escrito, deixem com Ele as suas preocupações. Faz assim comigo com a mão. Quando você vai orar, você está ansioso, você fala, Senhor, eu vou fazer, depois você repete. Senhor, eu coloco diante de Ti a minha preocupação com o aluguel da igreja esse mês. Quando você faz isso, você não está dizendo que você vai ficar dormindo. Não é isso. É que você já está fazendo está tomando conta de você. Fala a verdade, quem essa semana se sentiu ansioso? Ansioso. É uma prática. Às vezes parece que não está acontecendo nada. Mas quando só o ato de você se colocar diante de Deus, às vezes entrar no quarto, ou ajoelhar, ou sentar, e falar, Senhor, eu estou ansioso, e eu quero colocar diante de Ti a minha ansiedade com relação ao aluguel da igreja. Quando você faz isso espiritualmente, você está fazendo assim, ó. Tchum. Quando você joga uma coisa para o Senhor, você pega de volta para você? Não, por que então? Mas eu continuo me sentindo ansioso. Volta lá. Por que Jesus, antes de ser preso, ele foi orar várias vezes? A primeira vez, né? Ele falou para os discípulos, espera um pouco que eu já venho. Foi lá, porque ele estava mal.
Jesus ali era 100% homem. Ele orou, ele falou: eu não estou bem, Deus, eu estou com medo, afasta de mim esse cálice. Aí ele voltou, os caras estavam dormindo. Aí ele deu uma dura nos caras, aí viu que não estava legal, voltou e orou de novo. Se você precisar fazer isso 100 vezes por dia, faça. Ah, mas eu estou no trabalho. Vai no banheiro, quantas vezes for necessário, e fala com Deus lá no banheiro. Senhor, eu continuo ansioso sobre esse assunto. Por favor, me ajuda. Colocai diante dele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida. Mas não fala com Deus de forma genérica. Senhor, eu coloco diante de ti todas as minhas preocupações. Não, fala o nome de cada uma. Eu estou preocupado, Senhor, com o aluguel da igreja. Eu estou preocupado com o mercado que eu não tenho dinheiro para fazer essa semana. Eu estou preocupado com a minha namorada, minha esposa que não chegou ainda. Eu estou preocupado, o que vai ser? Eu não tenho dinheiro para pagar o imposto da minha empresa. Senhor, eu estou precisando de um cliente. Eu estou visitando, mas ninguém fecha comigo. Senhor, me ajuda. Eu estou colocando diante do Senhor. Deus se agrada. Fala comigo, Deus se agrada de ouvir a minha voz pedindo ajuda. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Todo dia quando eu saio de casa eu lembro disso. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas. Deus está sempre assim. E aí, o que você tem para falar comigo? Lá no fundo ele sabe que você vai reclamar de novo, mas ele fala assim: eu gosto de ouvir. Reclama, irmão, um pouquinho, porque eu quero ouvir a sua voz. O Espírito Santo quer ouvir a sua voz. Só que às vezes você clama para as pessoas. Deus não quer você ouvir você se queixando com as pessoas. Ele quer ouvir você se queixando. Claro, algumas pessoas a gente usa como companheiro para dividir a carga. Mas tem gente que... Quem já foi no supermercado, está lá na fila do pão, ó, nossa, está difícil, né? Aí a pessoa, acabei de vir do médico agora, olha o tamanho da receita que ele me deu, desse jeito não dá, a gente vai morrer nesse mundo, esse mundo está difícil. Não se agrada da murmuração. Vale a pena se humilhar diante de Deus? Vale a pena ficar se rastejando diante do homem, pedindo por favor, ajuda? Não vale. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Quem está entendendo a palavra do Senhor? O Senhor quer fazer grandes coisas na sua vida, mas primeiramente Ele vai ensinar você a guerrear com as armas que Ele te deu. Essa semana eu ouvi uma história que numa empresa todo mundo tinha que fazer tinha um negócio de manhã antes de começar o expediente que todo mundo tinha que fazer aquilo. E entrou um RH, falou para ele assim: aqui de manhã, depois que a gente faz a oração para começar o dia, todo dia você tem que vir aqui nessa pedra e você tem que empurrar essa pedra por 2 minutos. Aí o rapaz chegando novo na empresa, né? Quando a gente chega na empresa nova, a gente topa tudo, né? Mas no 3º dia já começa a reclamar. Aí o cara, beleza, todo mundo lá fazendo assim, mas era sério mesmo, tinha uma rocha grande assim no quintal e todo mundo ficava apertando. E aí, no outro 2º dia, 3º dia, no 4º dia, o rapaz já ficou amigo de algumas pessoas e falou assim: que palhaça dessa, cara? Não, a gente tem que fazer e tal. Não, mas o que mas a pedra não muda de lugar. Por que a gente fica empurrando isso? Aí o cara falou assim: deixa eu te perguntar um negócio, seu salário está em dia? Você está recebendo? Tá. Tem um vale-refeição? Tem. Então faz um negócio. Não é. Vou dar uma dica para você que trabalha na empresa. Para de ficar questionando tudo. Faz. Está atrasado o seu salário? Está atrasado? Se tiver, tudo bem, mas não está? Faz, cara. Se for honesto, for uma coisa que não vai te prejudicar, mandou fazer, faz. Não fica perguntando para quê. Faça. Se você quiser fazer do seu jeito, faça uma empresa para você. Abre uma empresa e vai fazer do seu jeito.
Mas sempre vai ter alguém mandando. Tem que obedecer. Entendeu? Mas não era isso que eu estava falando. Eu estava falando de empurrar, né? Empurrou. Aí um dia ele chamou, aí quando ele passou o período de experiência, ele chamou o gerente dele e falou assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já estou para te perguntar isso faz tempo. Por que todo dia a gente tem que vir aqui e empurrar essa? Ela não se move. Aí o cara olhou para ele e falou assim: não, mas não é para a pedra se mover. Olha o teu braço como é que está. Está cheio de músculo. Ela falou: é para isso. Você já parou para pensar? Já viu como o seu braço criou músculo? Muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente não entende porque que a gente está fazendo aquilo. Não acontece nada. Mas Deus está desenvolvendo o nosso músculo espiritual. Entendeu ou não? Fala comigo, musculatura espiritual. Lembrei de você que aquele negócio que você me deu. Musculatura espiritual. Tem coisa que você faz, a sua cabeça diz: isso é loucura, você está fazendo isso para quê? Não adianta você ficar indo visitar Jesus, você continua indo. Mas às vezes, nem ela, não vai acontecer nada com ela. Deus está treinando você. Deus está treinando você. Nós nunca sabemos o que se passa na mente do Senhor. Às vezes, Deus coloca a gente para fazer umas coisas tão assim que a gente fala: mas isso não tem sentido, Deus. Por que eu estou fazendo isso? Aí Deus fala assim: nada está mudando com essa pessoa. Aí Deus fala: mas não é com ela que eu estou trabalhando, é com você. Eu quero te treinar. Fala comigo. Andar com Deus é um treinamento diário. Nunca vai acabar. Nunca vai acabar. O crente tem que estar sempre preparado para duas coisas. Fala comigo, o crente sempre tem que estar preparado para duas coisas. A primeira delas é morrer. Tem que estar preparado para morrer. A qualquer momento. Quem tem medo de morrer aqui? Fala a verdade. Não tem problema não. Tem medo? O Senhor vai tirar esse medo do seu coração. Vai tirar esse medo do seu coração. Eu estava conversando com a Magda outro dia, eu falei assim: Magda, eu cheguei a uma conclusão. Eu acho que nós todos aqui na terra, a gente está morto. A gente já está morto, porque aqui é a morte. A gente vai morrer quando a gente vai viver quando a gente for para a glória. Na verdade, fala assim: ó, nós somos seres físicos vivendo uma experiência espiritual. Não é. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Porque nós não somos daqui, irmãos. Nós somos de lá. Então eu penso, graças a Deus que a gente tem Jesus aqui na nossa vida. Porque aqui a nossa vida já estamos mortos, nós já estamos mortos. Porque vamos ficar vivos quando a gente partir para o Senhor. Lá é a vida verdadeira. Aqui é um teste para ir para lá. Está entendendo o que eu estou falando? Então, pensa no que eu estou te dizendo. O Senhor, Ele tem os planos dEle. Ele tem os planos dEle. Paulo diz: prega em tempo e fora de tempo. Tem que estar preparado sempre, 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 sempre. Irmão, você congrega aqui já há um tempo. Alguns são mais novos. Mas, por favor, se alguém chamar você, se você um dia for visitar uma igreja, ou estiver viajando, for fazer alguma coisa, e alguém chamar você para dar uma saudação, não foge. Olha para o teu irmão e fala assim: não corre. Fala assim: não envergonha quebrada. Olha para ele e fala assim: não corre. Você vai lá. Se não vier nada na cabeça, quantos salmos tem na Bíblia? Fala um número. Abre no Salmo 74 aí, irmãos. Todo mundo abriu, lê. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Vai sentar. Todo mundo vai aplaudir. Mas, pelo amor de Deus, fala assim: eu. Não, que isso. Eu não sou pastor. Você tem que estar sempre preparado para falar.
em qualquer lugar. Não precisa falar bonito, só lê a Bíblia. Fala comigo assim: leia a palavra, explique a palavra e aplique a palavra. É só isso. A gente se perde porque a gente quer falar muito mais. Acabei de esquecer um negócio aqui porque eu fui falar outra coisa e não consegui voltar. Deus é simples. Fala comigo, Deus é simples. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. O que Deus falou com a gente nessa manhã? Comigo Deus falou sobre tempo. Com você, o que Deus falou? O que Deus falou contigo? Fora do relógio, além do relógio que eu falei, o que mais Deus falou contigo? Oi? Humilhai-vos. Os humilhar comigo. Deus falou comigo para eu não saber reconhecer os seus sentimentos quando ele vem. Deus falou também comigo que eu não preciso responder tudo na hora, às vezes é melhor ficar em silêncio. Deus falou das armaduras, de cada parte da armadura. Pela fé eu vejo cada um com uma armadura, se posicionando como uma armadura. E fica uma dica para você: toda vez que o pastor falar assim, eu queria que todos ficassem em pé. Lembra que um soldado, ele obedece. Fica em pé, em posição. Porque eu queria tirar um momento de oração, queria orar. E os irmãos vão cantar. E eu queria orar com você. Nós já liberamos uma palavra aqui de fortalecimento. O Senhor liberou uma palavra de força para você. Mas você vai falar com Deus agora. Tudo que te aflige,